Fernanda, quanto tempo vocês têm de depressão? 17 anos, bispo. 17 anos. Sim, senhor. Como era a sua vida nessa época? Como você vivia? O que você passou esses 17 anos? Bispo, desde muito nova, criança, eu perdi o meu pai e a minha mãe. Com 2 anos de idade, meu pai, minha mãe e minha irmã morreram. Então, assim, eu passei a ser criada pela família por parte de pai. E com essa família, eu sofria abusos físicos, psicológicos, onde a minha avó paterna me colocava trancada no banheiro, porque ela tinha ódio da minha mãe. Minha mãe já estava morta e ela estava fazendo isso comigo. Então, eu ficava trancada, criancinha, com a fralda toda cheia de urinada, o senhor entende, toda de xixi. E assim, ela chegou a um certo ponto de tanto ódio que ela tinha de mim, porque ela olhava para mim e lembrava da minha mãe, que ela me queimou. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, com ferro de passar, pura maldade. Eu me lembro. Você tinha quantos anos? Por volta de 3 anos de idade. Então, a minha família, por parte de pai, descobrindo todos esses abusos, entraram na justiça e me pegaram para criar. Porém, a minha vovó e o meu vovô já eram de idade. Eu encontrei uma senhora que gostava muito da minha mãe. Ela trabalhava em um supermercado, eu criança, gostava de pedir bolacha, e ela se apaixonou por mim. Essa é minha mãe de criação, a Edinalva. Ela passou a me criar. Então, na minha cabeça, eu falei assim, agora eu vou ter uma família. Porém, bispo, o esposo dela era viciado na cachaça e no cigarro. Então, assim, o sonho da família perfeita foi de água abaixo. Porque o meu padrasto, ele passou a me abusar. Me deu cachaça. Me ofereceu cachaça e cigarro. Então, eu não tive infância. Eu não tive infância devido ao abuso e devido ao vício entrar muito cedo na minha vida. Então, a depressão era muito forte em mim. E quem olhava para mim achava que eu era uma criança perfeita. Porque eu saía com a minha mamãe de criação, eu fazia... eu sorria, eu brincava, mas na minha cabeça o espírito da depressão já estava trabalhando, porque com 10 anos de idade, eu no banheiro, eu me lembro na escola, que eu olhei para o espelho e eu ouvi uma voz que falou assim, se mata. Olha, você nasceu para sofrer. Eu tentei o suicídio, comecei a tentar o suicídio, foram 7 tentativas de suicídios, 3 enforcadas, 2 de remédio, me joguei na Avenida João Dias aqui no carro. Eu passava 4 dias sem tomar banho. Pessoas, meus vizinhos, iam lá e batia. Eu só abria a brechinha da porta. O que você quer? Então, assim, o ódio, devido a todo o sofrimento, habitava dentro de mim. Então, eu só transferia ódio. Foi até quando eu me envolvi em um relacionamento que eu me entreguei por completo. A essa pessoa que é o pai da minha filha. E quando eu engravidei, ele me abandonou grávida. E a minha mãe me entregou para os espíritos. Na mente dela, ela foi convencida que os espíritos, os encostos, eles iriam me curar. E o que aconteceu, bispo? Passei a ser abusada por aqueles espíritos. Então, virou um terror a minha noite. Eu não dormia. Os espíritos apareciam para mim. Eu era enforcada por eles, abusada sexualmente. Então, assim, bispo, eu vivi um horror da depressão. Só um detalhe. Os espíritos, eles... você tinha relação com os espíritos? Relação sexual, bispo, assim, é uma coisa muito demoníaca, porque assim, eu não tinha controle do meu corpo, tudo isso era na mente, e quando eu acordava, eu estava machucada. Esse vazio que eu sentia era a dependência que eu tinha de coisas e pessoas. Então, quando essas coisas e essas pessoas não me traziam retorno, eu ficava como? Eu ficava pior. Então, eu me automutilava. O que aconteceu para você conhecer a Universal? Como que você conheceu a gente? Como foi que você soube da gente? Como que você aceitou esse Deus que você não acreditava, que você não queria buscar? Como que você aceitou o tratamento da fé? A minha mãe ouviu falar na rádio. Nós morávamos na Bahia, muito importante a rádio e a televisão. Ela passou aí por mim, a minha mamãe, de criação. E assim, bispo, é muito forte porque ela levava a paz que eu precisava. Eu estava trancada, um dos suicídios que eu tentei, tomando remédio, e eu já estava sem voz, já desmaiada, e ela chegou com a gota do milagre no domingo de manhã. Quando o pai da minha filha falou que não ia me dar um abraço. Eu morava em cima, o pai da minha filha embaixo, eu sabia que ele ia trabalhar, e eu fui para dar um abraço nele, e ele me rejeitou um abraço. E se tem uma coisa que o depressivo é carente. Então, assim, ele me rejeitou o abraço, eu fui lá e tomei todo esse tipo de remédio. A voz falou assim, toma que você vai dormir, nunca mais você vai acordar. E aí eu fui e tomei. E aí, quando a minha mãe retornou da igreja, um domingo de manhã, ela me viu naquele estado, ela pulou a janela,
que eu fechei todas as portas, justamente para ela não entrar, e uma janela ficou sem fechar. E ela pulou a porta e ela me deu a gota do milagre. E ali eu percebi que era diferente. E ela falou que quando ela chegou aqui, o pastor falou, para sua filha tem jeito. Aí eu falei assim, que legal. Aí eu vi a reunião, bispo, primeiro ponto, libertação. Porque se não arrancar o espírito da depressão, não tem jeito. Então, eu passei por um processo de libertação, aonde eu obedeci o que os homens de Deus falavam. O senhor entende? Na libertação, porque é outro processo. Quem está chegando hoje aqui depressivo, tem que entender uma coisa. Vai chegar, vai ouvir e tem que obedecer. Libertação. Arrancou o espírito. O primeiro dia eu dormi, porque eu não dormia. Via vulto, ouvia vozes. Então, assim, não tinha condições de eu dormir. Eu tomei Rivotril, tarja preta. E aí eu dormi. Eu disse, que legal, eu vou continuar indo. E aí eu fui. Foi quando eu comecei a entender, porque tudo começa na cabeça. Eu comecei a entender que Deus não era aquele Deus que eu estava convencida. Porque Deus, bispo, Ele é perfeito. Ele nos acolhe, Ele nos ama. Sabe, eu não consegui enfrentar os problemas. Hoje eu tenho problemas, como todo mundo. Mas hoje eu tenho equilíbrio, porque não havia equilíbrio em mim. E tudo isso é através da palavra. A palavra nos ensina a ser mãe, nos ensina a ser filha, nos ensina a ser servo de Deus. O senhor entende? Então, o Espírito Santo, que é a ação de Deus em nós, através da palavra, quando a gente pratica, nos dá a condição, bispo, de vencer a depressão, nos dá a condição de vencer o mundo, nos dá a condição de vencer tudo, bispo. E tudo isso foi através da palavra. Você pode dizer que depressão tem cura? Depressão tem cura. Deus te abençoe. Amém. Bem forte para Jesus.